Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Literatura em Ação e hoje nós vamos falar sobre o projeto do livro. Como montar o projeto do seu livro? É muito importante montar um projeto antes de começar a escrever um livro. Todo jovem escritor tem livros engavetados que não conseguiu concluir por ter perdido o raciocínio da história no meio da narrativa. É o típico fracasso da história que fica sem pé e sem cabeça, ou seja, sem linha narrativa apropriada. Para ser um bom escritor, não basta sonhar acordado, é preciso fazer o leitor sonhar acordado junto com você, dentro do rumo da história. E para fazer o leitor entender bem a sua história, é preciso escrever bem e ter uma estrutura narrativa sólida. Não sente à frente do computador para escrever palavras soltas e formar uma história que você não sabe qual será o rumo dela. Não fique perdido no fluxo da sua história, nem fique sem saber onde as palavras levarão você. O erro de muitos jovens escritores é achar que só a imaginação é a rainha da literatura. A imaginação é o sabor mágico da literatura, mas a rainha da literatura mesmo é a estrutura. Para ser uma fábrica de sonhos no meio literário, é preciso unir imaginação e estrutura. E para escritores iniciantes, uma estrutura simples e equilibrada é a melhor opção para cativar o leitor no início da sua jornada literária. Muitas vezes surgirão inspirações diferentes no meio da escrita da sua história, que acrescentarão cenas jamais imaginadas antes em seu livro. Está tudo bem em deixar a inspiração surpreender você, porque a própria história é viva e terá o seu próprio rumo misterioso. Mas para dar vida à história e permitir que novas inspirações sejam bem-vindas, é preciso ter uma estrutura primeiro. E como dar essa estrutura? Primeiramente, crie um bloco de notas no computador ou separe um caderno para anotar o projeto do seu livro. Antes mesmo de escrever a sua história, escreva o projeto dela. Eu costumo chamar o projeto de preparação da história, pois é onde o escritor vai estruturar os desafios dos seus personagens e os elementos principais do seu livro. Nesse projeto, você, caro escritor, vai preencher os seguintes itens. Separe um tempo para responder às questões ou itens do projeto do seu livro antes de escrever a sua história. Você verá que não será perda de tempo esse exercício, mas ganho de tempo. A organização e a disciplina do projeto representarão gestão de tempo, estrutura e produtividade para a sua escrita. Você verá como tudo ficará mais fácil após o planejamento. Você terá mais consciência da sua escrita e não ficará mais perdido, pois a sua inspiração terá estrutura. Além do mais, caso você necessite deixar a escrita do seu livro parada por algum tempo, sabemos que muitos escritores, por exemplo, trabalham em outras profissões e atividades, porque não dá para ser apenas escritor profissional, infelizmente. A estrutura permitirá que você volte ao ponto da sua inspiração de forma mais rápida e produtiva. Vamos lá. Vamos elaborar o projeto do seu livro. Neste áudio, conversaremos sobre os 7 itens iniciais do projeto do seu livro. Ainda farei mais áudios aqui no podcast para comentar sobre o projeto. Existem outros itens que precisam ser preenchidos, mas primeiramente você vai preencher o projeto com estes 7 itens. Item número 1. O título do meu livro será? Anote o título do seu livro primeiro. Parece algo óbvio, simples e bobo, mas dar um título para o seu livro pode ser norteador, pode ser uma bússola que indicará a personalidade da sua história. É natural que depois, ao final da escrita do seu livro, você queira até mesmo trocar o título, colocar um título mais condizente com a história. Mas ter um título, ainda que provisório, pode te ajudar a elaborar o enredo. Pode parecer algo simples, mas a gente começa pelo título, sim. Você dará um título para a sua história. Escrever histórias sem título pode te deixar perdido. Batizar a sua história com um título primeiro é
o passo inicial principal. Item 2. Os protagonistas serão? Chegou a hora de batizar, entre aspas, os seus protagonistas. Pense nos seus personagens antes mesmo de elaborar a história. Uma boa história necessita de bons personagens. Personagens fortes são os responsáveis pelo sucesso de uma história. Pesquise nomes para os seus protagonistas. Existem bons sites que trazem significados de nomes. Você pode, inclusive, escolher nomes cujos significados combinam com o caráter dos seus personagens. Pense em seus personagens e descreva no item 2. Item 3. As características dos protagonistas serão as seguintes. Além de batizar os seus protagonistas com nome, você também precisa dar características a eles. Aqui no item 3 você vai desenvolver as características físicas, emocionais, psicológicas e o histórico dos seus protagonistas. Descreva em poucas linhas no projeto do seu livro como você imagina os seus protagonistas. Isso vai facilitar na hora de descrever os seus protagonistas dentro da história quando for apropriado. Muitos escritores ficam perdidos no meio da história, não sabem como descrever os personagens, mas o leitor necessita ter em sua imaginação um pouco das características dos seus personagens. Por isso é essencial que você compartilhe as características dos seus personagens com os leitores. Portanto, faça esse exercício de descrever as características dos protagonistas antes mesmo de escrever o seu livro. Item 4. Os desafios que os protagonistas enfrentarão serão os seguintes. Escreva em poucas linhas os principais desafios e problemas que você imagina para os seus protagonistas. Todo bom livro, todo bom enredo possui problemas. Desafios a serem enfrentados, confrontados. Estes desafios serão proporcionados pelo destino ou pelo vilão? Quais serão estes desafios? Todo protagonista precisa enfrentar um desafio. Livro bom precisa de desafio. Um livro que não tem desafios não tem graça. Portanto, descreva no planejamento os desafios que você pretende colocar dentro do seu livro. Item 5. O foco da minha história será. Qual será o foco da sua história? Toda história tem um foco. Existem histórias românticas cujo foco é a reconciliação do casal protagonista. Existem histórias mais psicológicas, profundas e reflexivas, cujo foco está relacionado à superação psicológica e emocional do herói. Qual é o foco da sua história? Aqui no item 5 você pode desenvolver os seus objetivos gerais, as suas metas, que podem ser várias, e também pode pensar num gênero para o seu livro. O foco tem muito a ver com o gênero. Se o meu livro foca em suspense, obviamente, o meu gênero será suspense. Item 6, local da história. Aqui no item 6, você vai ambientar a sua história. Você vai indicar o nome da cidade, do país real ou da terra imaginária da sua história. É muito importante contextualizar a sua história, planejar o local onde ela passará. Item 7, tempo da história. Aqui você vai descrever, em linhas gerais, se a sua história será contemporânea, ou seja, se tratará dos dias atuais, ou se ela será de época. Se a sua história for de época, você também pode descrever no item 7 as vestimentas dos personagens, os costumes da época e o tipo de linguagem. Definir a época da história é muito importante para definir o modo como você vai escrever a linguagem dos seus personagens. Se é uma história de época, tem uma linguagem mais rebuscada, com expressões linguísticas da época, que é bom você pesquisar, com comportamentos e convenções sociais da época. Por isso é importante pesquisar história para contextualizar bem o seu livro dentro do tempo que você quer passar. Estes são os 7 itens iniciais de todo projeto literário. Você precisa definir os protagonistas, o local da história, o tempo da história, o título do seu livro,
o foco do seu livro e os desafios que os protagonistas enfrentarão. No próximo áudio, eu vou preencher com vocês os outros itens que precisam constar no projeto do seu livro. Até a próxima. Se você está me acompanhando no YouTube, siga o meu canal Tati Casarino. Se você está me acompanhando pelo Spotify, siga o meu podcast em parceria com o escritor Matheus, chamado Literatura em Ação. Um grande abraço, boa escrita e até a próxima.